Bom, pessoal, então, terceira parte da nossa aula, novamente os vídeos testados. Vocês viram, né, que na segunda parte da aula, onde eu coloquei os vídeos de Oginato, todos rodaram, e eu espero realmente que continue rodando aqui, tá certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre agora os elastômeros, que são borrachas sintéticas semelhantes às borrachas naturais, formadas a partir de uma rede tridimensional de grandes moléculas que a gente chama de polímeros, tá? Interligados por ligações cruzadas. Existem vários tipos desses elastômeros que a gente utiliza na odontologia. Pode ser, por exemplo, polissulfeto, que é praticamente, né, pouca gente utiliza e a gente vai discutir o porquê. Poliéter, silicone por condensação e silicone por adição. Tá? As indicações são muito amplas, como moldagem unitária, moldagem de quadrantes, moldagem totais, prótese fixa e removível, aqui no caso principalmente PPR, apesar, né, que a gente também pode utilizar, dependendo do polissulfeto, do poliéter, para moldagem de prótese total, sobre implante ou não sobre implante, assim como também os silicones. Então, todos estes, eles se enquadram nos elastômeros. E, de novo, quando tem verde com preto, significa que ele tem uma reação química, então ele é irreversível e ele também é elástico, de acordo com aquilo que a gente, né, apresentou no início. O primeiro elastômero que eu vou falar aqui para vocês é o polissulfeto, que é conhecido como mercaptana. Ele tem uma boa vantagem, que é a reprodução de detalhes, tem uma boa precisão, tem resistência ao rasgamento, que é adequado, o custo dele é um custo bacana, apesar de ser um pouco difícil de achar o produto, tá? Agora, custo é diferente de custo-benefício. O tempo de trabalho dele é longo, ele demora para tomar presa, para polimerizar, e a sua vida útil é longa. Desvantagem, ele precisa de uma moldeira individual, apesar que a grande maioria das vezes a gente utiliza ele em casquete, que vocês vão aprender isso na prótese fixa, entre aspas, tá? O casquete ele seria uma moldeira para cada dente. E aí depois, com uma moldeira convencional, sacaria todos esses casquetes. Esse casquete é confeccionado em resina acrílica e a gente moldaria individualmente cada dente. Tá? O sabor e o odor, com todo respeito, né, é muito ruim mesmo. Cheira enxofre. O paciente reclama. Quando você abre, né, principalmente quem trabalha num consultório fechado, com ar-condicionado, você abre a embalagem, né, as bisnagas com elastômero, vem um cheiro muito forte e o paciente chega a questionar algumas vezes, tá? Então, por isso até que o dentista, ele não é um material, apesar das vantagens que ele utiliza com frequência. Tem boa estabilidade dimensional, desculpa, né? Ao contrário, a estabilidade dimensional dele é razoável para boa, lógico que é melhor que o alginato e tudo, mas não se compara, por exemplo, a um silicone por adição. Uma desvantagem também é que deve-se verter o gesso imediatamente e ele, como a gente falou, pode manchar roupa, pode não parecer uma grande preocupação, né? Até porque se ele fosse um material ideal, seria só tomar cuidado. Eu não vejo isso como uma desvantagem para inviabilizar o uso do produto, longe disso, né? Mas é mais uma atenção que o protético, que o dentista, que o auxiliar, o técnico, ele tem que ter, né, na hora de utilizar este material. Vou colocar aqui, né, deixa eu colocar um vídeo aqui da manipulação do vídeo da Manipulação Mercaptana, do onde a polissulfeto. gente pode escutar aí. Os materiais necessários serão plástico de bancada, placa de vidro, espátula número 24, polissulfeto, pasta base e pasta catalisadora. Deve-se proporcionar a pasta base no comprimento da placa de vidro e, ao lado,
Posicionar a pasta catalisadora no mesmo comprimento que a pasta base. Esse comprimento depende do que será moldado. Para Vamos supor que iniciar você a quer manipulação, duplicar com a espátula um 24, troquel, a por pasta exemplo, fazer o catalisadora teste de um é troquel, levada sobre a tá? pasta base. De um E com a casquete, você espátula pode colocar inclinada em bem menos 45 nessa graus, proporção. deve-se homogeneizar as pastas base e catalisadora e, em seguida, realizar o movimento de espatulação vigorosa, utilizando toda a área da placa por aproximadamente 45 segundos. Ao final da espatulação, deve-se obter uma mistura homogênea e sem estrias dos materiais, Olha só como fica verificando com o uma fundo cor da placa de uniforme. vidro. E essa dica é legal, vira a placa de vidro. Aqui, os respectivos créditos dos autores do vídeo, tá? Lembrando que é necessário uma moldeira individual, um casquete, placa de vidro, vocês devem utilizar uma placa de vidro fornecida pelo fabricante, comprimento de pastas iguais, tá? Deve-se utilizar preferencialmente uma espátula larga e rígida. O tempo de espatulação é de aproximadamente aí 45 a 60 segundos. A reação de polimerização, né, já que a gente trata de polímero, ela é exotérmica, né? Então não é sensível e você deve verter o gesso imediatamente. Então essa aqui também é uma desvantagem, tá ok? Bom, dando sequência aqui, algumas marcas que a gente, né, tem, que seria o Permelastic da Cabo Care, e nós também temos aqui disponível o Coeflex da GC. Beleza? Como eu acho que a maioria dos dentistas, não tem muita experiência com esse material, tem mais com outros materiais, mas eu já utilizei sim, tanto para fazer moldagem de casquete, quanto para fazer em um caso extremamente difícil, onde nós tivemos que utilizar para moldar a prótese do paciente, até mesmo, né, eu ainda estava na faculdade, não tinha um silicone por adição, não estava sendo possível moldar com a zinco enólica, e aí a gente teve que partir para uma outra opção. Tá? Mas é um material que existe, é importante vocês saberem. Quando chegar, né, na verdade, o ideal é vazar o gesso o mais rápido possível. Agora a gente vai para um outro tipo de elastômero, que é o poliéter, que é muito utilizado, principalmente para moldagens em casquete, também para prótese total, né? As suas vantagens é boa reprodução de detalhe, ele é excelente, tem uma estabilidade dimensional muito boa, tem uma alta hidrofilia, que é uma vantagem também, e o vazamento dele pode ser em até 7 dias, ele é muito estável. A desvantagem está no alto custo, que é um material com um custo maior, em compensação, né? A gente utiliza em pequenas quantidades, principalmente quando vai trabalhar com prótese fixa, então isso é diluído aí em vários casos. O baixo tempo de trabalho, então tem que ser bem rápido, tá? A gente não pode ter um tempo de trabalho muito longo, mas também muito curto, né? Muito longo é complicado, o nosso tempo de trabalho aumenta no sentido de espera, mas muito curto é mais complexo, mais difícil executar com qualidade. Ele é um material muito mais rígido, por mais que ele seja elástico, ele é um material um pouco mais rígido, por exemplo, a mercaptana, os silicones. Então, para sacar da boca, quando tem, por exemplo, próteses retentivas, é inviável e contraindicado utilizar o poliéter. É necessário uma moldeira individual ou um casquete, até pode utilizar nessas moldeiras de estoque, né? Tipo Vernier, por exemplo, mas você tem que utilizar um adesivo, assim como nas moldeiras individuais, um adesivo específico para ele. Tem um sabor desagradável, mas nem compara com a mercaptana.
por ele ser um material mais rígido, ele também não suporta uma resistência ao rasgamento muito grande. Porque, por exemplo, se ele é um material que não é tão rígido, ele deforma, né, e volta. Como ele é mais rígido, frequentemente tem rasgamento no momento de sacar a moldeira. Tá? Aqui um vídeo, né, mostrando o passo a passo de como que a gente, né, manipula o poliéter. Então aqui uma moldeira individual, ó, em acrílico, está passando um adesivo do próprio sistema. Espalha bem esse adesivo. Deve aguardar em torno de 5 a 10 minutos para o adesivo secar. Não é só nessa base da área que precisa, ó, mas na lateral, na região que corresponde a fundo de saco de vestíbulo e até mesmo vestibular, já que o material escoa, é necessário, tá, realizar a aplicação do adesivo. Justamente o que ele está fazendo agora, tá? E o que o autor do vídeo destacou, que é importante passar nas bordas. Aqui seria um exemplo de moldagem prótese total, mas poderia ser no casquete, tá? Vai ficar mais claro quando eu falar de casquete no decorrer dessa aula, que eu vou mostrar um caso cedido pelo professor Igor e pela professora Paola, onde eles fizeram, né, essa comparação entre alguns materiais. Adesivo aplicado, agora vai iniciar a manipulação. Nós temos a pasta base. Você pode manipular na placa de vidro, mas tem o próprio bloco do fabricante. E aqui é o catalisador. Devem ficar em comprimentos similares, deve ficar igual o comprimento. E não é necessário usar esse comprimento. Se você vai moldar um dente com um casquete, você pode colocar bem menos. Então você pega o catalisador, vai misturando ali na pasta base. O tempo de trabalho que a gente fala é um tempo curto, ó, com 30 segundos de manipulação, mais 1,5, totalizando em torno de 2 minutos de tempo de trabalho. Tempo de presa é 2,5 minutos. Então preencha a moldeira, nesse caso, ou preencheria o casquete. Espalha bem, verifica se não tem região com bolhas. Entra com a sua espátula, ó, dessa forma, para estourar possíveis bolhas e espalhar bem na região correspondente ao rebordo. E olha só como que é possível observar, né? O autor do vídeo aqui mostra a recuperação elástica. Você pressiona e ele volta, tá? E o material ele está aderido à moldeira pelo adesivo. Se não passar o adesivo, vai descolar. Então, né, a gente realmente precisa. Tá? Algumas pessoas substituem o adesivo por base de unha. Certinho? Então, esse aqui é o poliéter. Ele tem um tipo de misturador que seria um misturador mecânico, que facilita também, principalmente para quem trabalha com muita moldagem de prótese total. Quem trabalha mais com prótese fixa, no sentido, né, de sobredente, é bem tranquilo, você molda rapidinho, insere no casquete,
Agora, para quem precisa manipular em maior quantidade, né, pode ser uma alternativa. E apesar de eu particularmente nunca ter visto esse tipo de material, né, mas está disponível, talvez não no Brasil, não sei, talvez até mesmo, né, por eu trabalhar mais com silicone por adição, apesar que eu trabalho também com poliéter, existe esse dispensador onde facilita, você vem com como se fosse um automisturador, onde você aperta com um gatilho, e aí esse gatilho vai empurrando um êmbolo e vai fazendo a própria misturação da base com o catalisador. O caso que eu falei, cedido pelo professor Igor, pela professora Paola, onde eles fizeram um preparo de prótese total, de coroa total, né? Fizeram um casquete, olha só. Então, eles fazem um casquete em acrílico, entre aspas, né? Seria um coping, uma moldeira para o preparo da coroa. Esse casquete é reembasado e olha só, tudo isso aqui em roxo é o próprio poliéter. Molda só um dente. Por isso, quando fala do custo, o custo é mais, né, por mais que o material tenha um custo elevado, mas utiliza muito pouco. E o restante é sacado com o alginato, né? Porque essa é a nossa região onde a gente vai confeccionar a nossa coroa. Agora, olha só, tá vendo este gap aqui? Teve um deslocamento, então cria-se até um chapéu, que a gente chama, para melhorar a retenção. O Igor e a Paola, né, vou mostrar mais para frente, eles também moldaram de uma forma, né, com silicone, para poder avaliar qual que seria a melhor opção. Qual que é o processo de desinfecção do poliéter? Lavar em água corrente, remoção de saliva, sangue, igual a gente já discutiu. Envolver o molde em papel embebido com hipoclorito de sódio, 1%. Tá? Então, faz o spray, envolve no papel e deixa armazenado por 10 minutos. Lavar novamente, aí pode fazer o vazamento do gesso. Este aqui que é o saquinho hermético que eu falei para vocês. Tá? Como eu disse, o Igor e a Paola moldaram com silicone por adição e também com silicone por condensação, que é o que a gente vai falar agora. E o que eles concluíram? Que, apesar de ser possível trabalhar nos dois, com poliéter e com silicone por adição, a coroa ela assentou de uma maneira mais precisa, com menos gap. Tá? Então, seria a sugestão aqui, a conclusão do caso, né? A sequência do caso. Então, coping em metal, fizeram, né, o registro da oclusal e uma coroa metalo-cerâmica confeccionada aí na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia pelo Igor no doutorado e a Paola no mestrado. Dando sequência, então, aqui o silicone por condensação também é um elastômero. Ele tem indicações de realizar moldagens unitárias, moldagens de quadrantes e até mesmo moldagens totais, né? Sejam dentados, desdentados e parcialmente desdentados. Apesar que não é muito indicado a sua utilização como moldagem de trabalho para pacientes desdentados totais. O silicone por condensação ele vem em uma pasta e uma massa, tá? E também o catalisador. É importante, que vocês já percebem, essa parte em verde seria a massa. E o vermelho seria o catalisador, que é o que vai fazer a reação química. É importante sempre ler a bula, o perfil técnico do material. Nem sempre essa proporção é a mesma, ela muda de marca para marca. Tem marca que dobra a proporção. Então, sempre que vai trabalhar com um produto novo ou que tiver dúvida sobre aquele produto, leia o perfil técnico, leia a bula do material. Quais são as vantagens do silicone por condensação? Tem a alta resistência à deformação, apesar de ser inferior ao poliéter, apesar de ser inferior ao
ao silicone por adição, tem uma boa reprodução de detalhes, adequada resistência ao rasgamento, tempo de trabalho de presa são adequados também. Quais são as desvantagens? Estabilidade dimensional, que não é tão precisa quanto, né, a do silicone por adição, vazamento imediato, e o custo, eu nem considero um custo relativamente alto, né? Por mais que a literatura traz como um custo relativamente alto, comparado com outros materiais de maior detalhamento, como por adição, como por poliéter, ele é um material até mais de investimento menor. Tá? Então aqui um passo a passo mostrando para vocês, essa colherzinha branca aqui, ó, ela é chamada de coletora, ela sempre vem e é com ela que você vai seguir, né, a proporção de material que você vai coletar da massa. Quando você pegar essa colherzinha, pega ela e fricciona na sua mão assim, ó, porque aí todo esse excesso ele vai extravasar. E, consequentemente, ó, a sua colher, sua dose, né, a sua colher dosadora, ela vai ficar plana, com um preenchimento ideal, adequado da quantidade necessária da proporção. Aí você pega quantas, né, proporções forem necessárias, uma forma interessante, né, para você saber quantas são, você vai pegando e vai preenchendo a moldeira. Quando preencher ali a moldeira, lembrando que ainda tem o espaço dos dentes, por exemplo, você já sabe que está adequado aquela quantidade. Então pega todas, leva na mão, na palma da mão, aperta e a partir daí, com a colher dosadora, você vai fazer marcações. Tá? Então marca 1, 2, 3, porque neste caso aqui nós utilizamos 3 proporções. O produto específico, tá? Este fabricante, este produto, ele faz a indicação, olha só, de um diâmetro para cada, né? Ou melhor, de um diâmetro de catalisador, que é o verdinho, para cada proporção. Como nós tínhamos 3 proporções, fizemos 3 marcações com a colher dosadora. Tá? Então, segue aí a quantidade do catalisador. Né? Lógico, tem produto que são 2. Inclusive, a maior parte dos silicones por condensação do mercado são 2 diâmetros por proporção. Por isso que eu chamo a atenção. Leia. Isso muda as propriedades do material. Vamos seguir corretamente. Para fazer a manipulação, tá? A gente vai destacando. Eu sempre brinco, é como se fosse fazer uma trouxinha, sabe aquele salgado? Então, faz uma dobra, faz uma segunda dobra, olha só, fica quase parecendo agora um risório, dobra mais uma vez, em torno aí de 2, 3 vezes fazendo essas dobras, tá? E a partir de agora você começa dobrando na palma da mão, com as pontas dos dedos. Se você já vai direto para a ponta do dedo, o catalisador ele escorre todo entre os seus dedos e aí você vai ter que ficar pegando ele, e isso dificulta a sua manipulação. Então faz a manipulação nas pontas do dedo, olha só, viu como a cor já vai ficando mais homogênea, vai ficando mais verde, verde clarinho. Depois você abre ele na palma da sua mão e vê se não tem nenhum rajado branco ou nenhum rajado verde. Né? Lógico que isso depende, isso aqui é para esse produto. Mas o que tem que acontecer? O catalisador e a massa tem que formar um produto de cor uniforme. Então um era branco, outro era verde, ficou verdinho. Né? Se fosse um branco e um azul, ficaria, né, mais um tom de azul claro. Existe, por exemplo, produtos amarelos. E aí você não pode ver nenhuma ranhura vermelha nessa sua manipulação. Faz a inserção na moldeira. É sempre importante, não sempre, mas é bom, tá? Pelo menos na maioria das vezes, inclusive no modelo, a gente fazer alívio. Tá? Porque essa massa, que a gente chama de silicone pesado, ela praticamente individualiza a sua moldeira. E a gente, né, tem várias formas de fazer alívio. Pode fazer depois que moldou, cortando com bisturi. Tem um instrumental específico para isso que chama microcut, cut put, ou put, não, desculpa, é put cut.
que é para cortar o pesado, tá? Putty cut, que é como se fosse uma faquinha, né? Que você vem cortando ali. Você pode fazer com broca, apesar de eu não gostar de fazer com broca, acho que bagunça demais. E também pode utilizar essa forma aí que a gente fez, né? Usando um papel filme, que é o famoso aí Holopack, por exemplo, né? E até mesmo bascular a moldeira com pesado pode. Tá? O importante é, se você vai fazer um alívio, é fazer a técnica que você domina mais, ou está no começo, treinar, né, uma dessas técnicas e ver a que você melhor se adapta. Porque no caso a gente colocou o papel filme, levou em boca, tá? E olha só, o papel filme aqui, e agora a gente vem removendo esse papel filme. Ele tem que ser bem fininho, não pode ser um papel filme grosso, tá? Porque, tá vendo toda a cópia dos dentes? Tem que ter uma espessura uniforme do meu alívio. E mais do que isso, eu tenho que analisar se essa cópia ela foi suficiente para pegar a minha superfície oclusal, porque se eu aliviar muito é ruim também. Eu tenho que ter um espaço para o fluido. Lembra que a base, né, que o pesado tem que ser mais viscoso para prender na moldeira? Mas lá nas propriedades ideais do material de moldagem, tem que ser fluido para conseguir copiar o meu dente também, as características do meu dente, né? Ou do meu modelo que eu estou copiando, que também está no dente. Além disso, o contorno cervical, olha só como ele é feito. Contorna toda essa região. Então, quando você usar a sua técnica de alívio, você tem que aliviar, mas também com parcimônia, né? Tem essa gíria aí. Então, de uma forma adequada, fez o alívio. E agora a gente vai fazer a manipulação da parte que a gente denomina de leve. Então, vou utilizar um comprimento e meio do catalisador e da base. Na hora de manipular, ou você pode pegar todo o catalisador e levar para a base, ou você pode criar esses rajados. Quando a gente cria esses rajados, fica mais fácil de manipular, na minha opinião. Porque tá vendo como vai ficando aqui, ó, já essa relação do catalisador com a minha pasta base? Quando eu pego todo o catalisador ou toda a base e levo um para o outro, uma região fica com muita base, outra fica com muito catalisador, fica mais difícil. Dessa forma, eu sinto mais facilidade para manipular. Depois que eu criei esses rajados, aí eu venho, pego toda, né, de um início e vou levando até o final, continuando a manipulação, seguindo o que o fabricante fala em termos de tempo de mistura, tempo de trabalho. Não pode ter rajados, eu sempre gosto daquela técnica, vira a placa, tá? Para ver na outra superfície se tem rajados ou não, se tiver precisa misturar melhor, precisa manipular melhor. No caso, esta seringa aqui, ela é utilizada para levar em regiões de maior retenção, seja na boca, seja no modelo. Aí tem toda a forma, tem vários tipos de seringa, tem como você fazer a captação com a própria seringa e tem como você pegar a seringa, inserir na parte, né, superior dela, vir com o êmbolo e encaixar. Cada um tem uma preferência da forma de trabalhar. Insere o êmbolo, leva em boca, leva na moldeira, carrega com o restante aqui da placa a própria moldeira também. E aí, né, pode ou levar no modelo ou na boca, como eu falei, para realizar o molde de uma maneira bem bacana. Então aqui a gente, né, tem um moldeiro tipo verniz, necessário pesado e leve, é necessário uma placa de vidro ou bloco fornecido pelo fabricante, comprimento das pastas iguais, aqui ó, eu coloquei 1,5, 1,5. Espátula larga e rígida, espatulação vigorosa e rápida. No silicone por condensação deve ser vazado imediatamente após a desinfecção. E o tempo de trabalho ele é de 2,5 minutos a 3, mas isso depende também do fabricante, mas normalmente é esse tempo. Tá? Vou passar aqui agora o vídeo mostrando para vocês todo esse passo a passo. Olha só.
leva na mão, pressiona, tira os excessos. Já separei a primeira porção, ó. Pegar a outra porção, segunda porção. Viu como fica retinho? Pego, pressiono, tiro o excesso e separo aqui, ó. Terceira porção do pesado. Quarta porção do pesado. Crio uma massa uniforme, né, para juntar todas as minhas porções. E olha só, agora eu vou marcar, ó. 1, 2. E aí você deve estar perguntando, Alexandre, mas você marcou só 2, não utilizou 4 porções? Mas o diâmetro é o mesmo. Então, eu vou fazer uma porção para cada diâmetro. Então, 1, 2, e agora eu cruzo. Eu não estou fazendo essa cruz porque são 2 porções de catalisador para cada diâmetro. É porque eu preferi agilizar dessa forma. Então, uma porção, né, para, no caso desse material que a gente utilizou. Olha, dobra uma vez, 2 vezes, 3 vezes e agora vem na ponta dos dedos. Bem rápido, hein? Tá vendo como já vai ficando verde, né? Ficando uniforme. Manipulo, ó, apertei. Achei que ainda precisava um pouquinho mais, vou manipular um pouquinho mais. E aí agora eu venho e coloco na moldeira, ó. Eu já tinha deixado o papel filme, posso colocar aqui como se fosse em U. Põe o papel filme, não põe ele muito esticado não, tá? Essa é uma das formas de alívio. Aqui a gente vai simular em boca, mas pode ser em modelo. Posiciona a moldeira, estabiliza a moldeira, tenha certeza que foi em todos os dentes. Esse tipo de alívio tem que fazer uma pressão maior, tá? Então o modelo é um pouquinho mais difícil, segura ali, pressiona, mantém, trabalha uma superfície rígida. Depois do tempo de presa, a gente tira e aqui a gente tem o nosso molde com pesado, que seria a nossa moldeira individualizada, tá? Para a gente agora copiar com fluido, como a gente já discutiu aí na primeira parte da aula e também agora nesse início. A gente faz a inserção do catalisador, caiu um pouquinho aqui, viu? Porque aqui, né, a gente fala em manchar roupa, né? Silicone por condensação fluida, ele também mancha. Vou iniciar a manipulação aqui, criando os rajados. Ó, um rajado, 2, 3. Eu sei que está um pouco, né, tá fora aqui, mas o que eu quero mostrar principalmente estava aqui. Não tinha como eu fazer os dois ao mesmo tempo. Continuando a manipulação, olha só, até ficar bem uniforme a coloração.
Agora eu pego a seringa, como eu mostrei para vocês. Se vocês, né, tem outros tipos de seringa também. No modelo não tem tanta necessidade de a gente utilizar a seringa. A gente consegue girar ele, então é mais fácil acessar, mas a vantagem da seringa também é que ela diminui a quantidade de bolha interna no material. E aí eu venho depois com o êmbolo. Levaria no modelo para depois carregar a moldeira, tá? Enquanto está lá, ó, aqui você pode aproveitar o remanescente de material, o resto de material que ficou na placa, também para carregar a moldeira. Aí vai fazer a segunda etapa da moldagem. Ó, leva na região de interesse. Aqui, como a gente vai fazer para ajuste para análise oclusal, né? E a moldeira já está carregada em oclusal, então é tranquilo, mas se fosse um preparo que você está querendo duplicar, é melhor ir lá naquela região primeiro. E respeita o tempo de trabalho. Saca a moldeira do modelo do seu paciente. E aqui é a qualidade do molde que nós temos. Então a gente percebe, ó, que toda essa região de dente, o início aqui do palato, foi moldado de uma maneira bem adequada. Ó, a gente tem todas as condições que nós precisamos para analisar, né, a oclusão do nosso paciente em termos de incisal, palatina bem moldada, face oclusal bem moldada, né, que é o ponto principal para a análise da oclusão. Lava o molde, como a gente já discutiu aqui várias vezes, para outros materiais. Pode lavar bem. E em seguida faz a desinfecção. A desinfecção do silicone por condensação, ele tem que ser lavado em água corrente para remoção de saliva e sangue, né? Envolver o molde em papel embebido com hipoclorito de sódio, 1%, ou você pode borrifar, colocar num saquinho bem vedado, deixar por 10 minutos. Lava novamente e vaza o gesso. O gesso tem que ser vertido imediatamente após a desinfecção. Tá? Então, lavou, fez aqui o processo de desinfecção com hipoclorito de sódio a 1%, põe no saquinho vedado. Hermeticamente. Um caso aqui onde a gente fez um preparo, em seguida a moldagem, né, e obtenção do molde com silicone por condensação. Basamos aqui, obtivemos um modelo em silicone para ser mais rápido. Eu sei que tem, né, gessos de presa rápida, mas a gente consegue esse modelo em 3 minutos, apesar que a gente consegue fazer isso com gesso também. E faz a nossa anatomia funcional e cimenta na boca do paciente. Tá? Então, aqui a gente poderia trabalhar ao invés de silicone, que é mais comum, né, na rotina do dentista, do que do protético, nós iríamos trabalhar com o próprio gesso. Alguns exemplos de silicone por condensação, existem vários no mercado. Normalmente na prótese tem até o silicone por condensação laboratorial, que ele é ainda mais rígido do que o dentista utiliza na rotina clínica. Né? Vários aqui que tem, né, no mercado. E agora a gente vai entrar na parte do silicone por adição.
Silicone por adição, ele tem indicação, por exemplo, de moldagem unitária, moldagem de quadrantes, moldagens totais, basicamente as mesmas indicações, né, que a gente já tinha mencionado aí para o poliéter, para o silicone por condensação. A diferença é que ele tem uma massa para o pesado, não é mais uma massa com catalisador. O próprio catalisador não é mais em pasta, o catalisador dele é em massa também. E diferente, né, do condensação, aqui nós temos, ó, duas pastas também para o fluido. Então aqui massa, para a gente ter a parte mais viscosa, e duas pastas para a gente, né, a confecção do molde com o fluido. As vantagens: alta resistência à deformação, excelente reprodução de detalhes. O silicone por adição é excelente. Ele tem uma deformação que permite, né, expandir na região mais larga do dente, depois voltar também. Ele tem uma moderada resistência a rasgamento, é um dos materiais mais difíceis de rasgar, desses de moldagem, né? Lógico que rasga, mas é mais raro, tá? Esse rasgamento. Tempo de trabalho de preso é adequado, até porque a maioria dos casos ele já vem você tem que acoplar no dispensador, e como é massa, né, o pesado já é na mão, rapidinho você coloca na moldeira para conseguir duplicar esse modelo. O tempo de trabalho adequado, pode ser vertido gesso tardiamente. Ele é interessante, a gente, ao contrário dos outros, que fez a desinfecção, né, com exceção do poliéter, que fez a desinfecção tem que ser vazado o gesso imediatamente. No silicone por adição, você tem até 7 dias para vazar, e você não pode vazar em até 1 hora, tá? Que a gente vai discutir isso aqui em uma desvantagem, mas sim, eu considero como uma característica do material, nem vejo como uma grande desvantagem, é só entender para não fazer isto, né? Estável na maioria das soluções desinfectantes, então a gente pode utilizar hipoclorito de sódio tranquilamente. As desvantagens: maior dificuldade de remoção do molde da boca, que ele é um pouco menos flexível, né? Ele é um pouquinho mais rígido, mas ele, ao mesmo tempo, ele tem uma boa, né, propriedade elástica. Ele tem um custo de investimento um pouco maior. O material que é feito a luva, tá? Na verdade é o ditilcarbamato, que faz parte do enxofre, que faz parte da fabricação de alguns materiais de luva, do látex da luva. Ele inibe a polimerização, o processo de polimerização do silicone. Então o silicone não vai polimerizar, não vai tomar presa. Isso significa que ele vai ou demorar demais, em torno de 15 minutos, 20 minutos, e olha lá, dependendo da quantidade, né? E consequentemente disso ele perde a sua fidelidade. Então, né, por mais que no laboratório a gente já fez a desinfecção, tá? Se for trabalhar com luva convencional, sempre tem que lavar muito bem a mão após tirar, ou colocar uma sobreluva, ou utiliza luvas especiais onde não tem este composto do ditilcarbamato, tá? Um ponto importante, muito mais para a clínica do que para o próprio laboratório, mas é importante a gente entender. Quando tem algum preparo de coroa que está mais subgengival, igual na região do sulco gengival, né, que a gente já viu nessa disciplina, é necessário o dentista procurar algumas formas de afastamento. E tem dentista que utiliza o casquete para moldar, tem dentista que utiliza fio afastador, que é como se fosse, não é como se fosse, porque na verdade é um fio que você insere ali, que o dentista insere no sulco, e alguns dentistas utilizam alguma substância hemostática para, além de ter um afastamento mecânico, ter um afastamento químico, como sulfato de alumínio e enxofre férrico. E essas substâncias, se em muita abundância, não lavar direito, pode até inibir a polimerização ali.
eu já escutei alguns relatos assim de colegas. E verter o gesso no mínimo 1 hora depois, justamente, né, no sentido do tempo tardio, né, dessa relação do tempo tardio de vazamento. Então, olha só, quando tem a reação por adição do silicone, ocorre uma liberação de hidrogênio, tá? Hidrogênio. Quando tem essa liberação de hidrogênio, ela acontece em maior intensidade na primeira 1 hora. Se vaza o modelo imediatamente após 1 hora, né, ou melhor, imediatamente, em até 1 hora, vai continuar ocorrendo essa liberação de hidrogênio. E esse hidrogênio vai fazer que o seu modelo de gesso ele fique todo poroso, porque foi ocupado por gás e hidrogênio. Alexandre, mas até o dentista mandar um molde para mim, e aí eu vou fazer a moldagem, praticamente isso nunca vai acontecer. Tudo bem, mas a gente sabe que tem muitos laboratórios dentro de clínica e que você já pega o material e já fala, né, ou já vaza o gesso, ou já organiza com a sua equipe para alguém vazar. Então, se você não sabe o horário que chegou, espere pelo menos 1 hora. Até porque o silicone por adição, ele permite com que seja vazado, né, múltiplos modelos e até 7 dias. Então, é bem tranquilo. Tá? Como que é feito esse processo, então? É necessário uma moldeira convencional, do tipo verniz, né, para o pesado, placa de vidro ou bloco, né, tudo bem, tem só um silicone que eu conheço por adição, que é necessário uma placa de vidro. Normalmente, ele vem com um dispensador. Não que ele vem com um dispensador, você precisa de um dispensador para fazer a manipulação do leve. Tá? Mas como tem uma marca, a gente coloca aqui também que precisa de uma placa de vidro. Comprimento de passos iguais ou sistema automix. Se for placa de vidro, espátula rígida. Se não for, sistema automix. A espatulação vigorosa ou sistema automix. O gesso, né, deve ser vertido em até 7 dias. E para o material pesado, não pode utilizar aquelas luvas de procedimento convencionais. Tem que ser luva de vinil ou a sobreluva. Tirou a luva, se você estivesse trabalhando com luva, lava bem a mão, que o problema não está só na luva, mas está nos resíduos que a luva deixa na sua mão. Tá? Eu sei que com muita desinfecção, várias vezes, né, duplicação de modelo de resina, modelo de gesso, a gente está sem luva dentro do laboratório. Não tem, né? Então, nesse sentido, é importante a gente ter esse alerta aí, né? Porque talvez alguma vez você colocou uma luva, não entendeu o porquê que deu errado, por conta de... Então, a gente vai mostrar aqui o passo a passo de como que é a manipulação, de como que utiliza o silicone por adição, tá? A mesma técnica de alívio, com silicone agora com silicone por adição pesado, que está levando em boca, mas pode ser levado a um modelo. Como já falei, existem várias possibilidades de fazer esse alívio. Aqui é um caso confeccionado junto com o professor Bruno, do curso técnico em saúde bucal. Pede para o paciente fazer os movimentos com o lábio para facilitar, né, para melhorar o molde. Saca a moldeira. Olha só, agora com o molde do pesado. Remove o alívio, por isso que eu acho prático papel filme, né? Porque ele já nos dá o alívio pronto. Ó. Não precisa entrar com broca, nem com nada. Então, a gente dá sequência para o leve. Aqui, ó, é como se fosse um fio afastador, é um tipo de afastamento, só que é com Teflon, que é o veda-rosca. Essa aqui é a própria, né, o dispensador do silicone fluido. Ela é específica para cada cartucho.
no sentido, né, do que o cartucho de silicone por adição encaixa nela, remove o fio afastador e vem inserindo silicone leve, olha. Isso em boca não remove, desculpa, em modelo não remove o fio, né? Mas numa boa duplicação, sim. E é importante entender isso, né? Porque você consegue entender que o dentista ele tem que afastar a gengiva para conseguir chegar no resultado que facilite o seu trabalho. Preencha a moldeira e volta com a moldeira em posição. Tá vendo esse arzinho? Tá? É o jato de ar do próprio dentista para acomodar melhor o material. Bom, depois da moldagem, tá? A gente faz, né, pro silicone por adição, a desinfecção, lava em água corrente, envolve em papel embebido por hipoclorito de sódio 10%, lava novamente e vaza o gesso. Pessoal, aqui ó, é elastômero silicone por adição, tá certo? Não considerem o alginato aqui. Vários produtos disponíveis no mercado com silicone por adição. E aqui eu vou mostrar um passo a passo em foto também para vocês entenderem, tá? Vocês podem utilizar muito silicone por adição, assim como condensação, para criar guias. O dentista vai te pedir muito guia de desgaste, guia de mockup, que é tipo um ensaio restaurador, tá? Para ter uma prévia de como que vai transferir do seu modelo encerado para a boca do paciente. Então faça os 2 cilindros com as massas do silicone, transe elas, manipule, coloque na moldeira, leve na boca do paciente, ou você também pode fazer com passo único, que é já inserir o fluido aqui. Preferencialmente, não é uma técnica que me agrada muito, porque o fluido ele tende a escoar muito para as periferias e fugir da região do nosso interesse. Tá? Vocês podem perceber, ó, o fluido, que é o roxinho, ele escoa muito para a periferia e fica pouco na região do interesse, né? Apesar que ficou bem aqui na vestibular, próximo do término, mas eu preferencialmente prefiro utilizar em 2 passos. Mas essa técnica, ela também é muito utilizada. Vocês já vão bater o olho normalmente, já vão perceber se o dentista moldou de uma etapa ou de 2 etapas. Quando está bem uniforme aquela cor, né, do fluido, você percebe até na consistência, provavelmente foi em 2 etapas. Quando o material fluido escoou muito para a periferia, provavelmente em uma única etapa. Olha só. Aqui um outro caso, foi feito preparo para faceta, caso realizado pelo professor Bruno. Feito primeira etapa do molde, com silicone pesado, fio afastador. Como falei com vocês, olha só a diferença. Ó. Este é um padrão de moldagem que me agrada mais. A gente consegue trabalhar dos 2 tipos? Consegue, perfeitamente. Mas quando eu tenho uma uniformidade do material de moldagem leve, ó, eu considero que esta é uma moldagem que favorece ao trabalho de prótese. Tá? Mas a outra moldagem também é correta, não há questionamentos, né? Mas alguns dentistas preferem fazer em 2 passos, pesado e depois fluido, outros dentistas preferem fazer de uma vez só. Tá? No laboratório, quando você precisar fazer, eu indico, né, que essa duplicação seja feita em 2 etapas. Isso aqui é muito importante. Ó. Tá vendo que a espessura do leve ela é praticamente a mesma? Isso diminui a chance de erro, porque como é um material polimérico, né, existe a chance de reduzir, ou melhor, existe a chance de contrair em momentos diferentes, em espessuras diferentes e de formas diferentes, cria uma espécie que o dentista, né, e o protético chama de repuxo. Então, altera a... E
estão disponíveis o silicone por adição em diversas viscosidades, alguns mais, mesmo fluido, né, desculpa, leve, alguns estão disponíveis em uma fluidez mais menor, outros em uma fluidez maior. E normalmente o silicone um pouco mais fluido, ele tem uma tendência de escoar mais para a periferia e copiar um pouco mais de detalhe e penetrar um pouco melhor na região de sulco. Outras vezes, um silicone pesado, ele tem um poder de cópia das estruturas circundantes do dente um pouquinho maior. A grande maioria dos dentistas vai trabalhar com um meio termo, apesar, né, que isso vai depender também da preferência do profissional com que você vai estar trabalhando, mas a qualidade ela é muito próxima, como mostra essa sequência aqui do professor Paulo. Mostrando aqui basicamente como que, né, você pode utilizar o silicone por adição ou condensação no laboratório. Você fez o enceramento, tá? Fez o alívio desse enceramento com um rolopac, fez a primeira moldagem com pesado, removeu, aqui já ficou um alívio com muito excesso, tá? Eu prefiro que esse alívio fique um pouco mais marcado. Leva novamente agora com o fluido em posição. E aqui sim a gente tem agora o negativo, que é o que a gente chama de matriz para a confecção do mocap. Você vai fazer isso muito para desgaste, para guiar o dentista, onde que ele tem que desgastar de acordo com o seu enceramento que você fez. Tá? Então, qualidade do molde, depois são feitos recortes, né, que não é o objetivo aqui, mas só para você entender as possibilidades de uso do material no próprio laboratório. Aí o dentista leva com material específico na boca, essa matriz que você criou. E em termos, né, rapidinho, vamos colocar aí 5 minutos, que é o tempo de polimerização do material, ele já transfere o enceramento que você criou no laboratório para a boca do paciente por meio desta matriz de mocap. Isso aqui é o que a gente chama de mocap, ou ensaio restaurador. Entrando agora numa parte mais final da aula, a gente vai falar da pasta de óxido de zinco eugenol, que ela é indicada para moldagem de rebordes alveolares, reembasamentos e auxílio, né, do registro de mordida oclusal. Tem a vantagem de ter uma estabilidade dimensional favorável de 24 horas e a desvantagem é que o eugenol produz uma sensação de queimação, tá? E é uma pasta muito difícil em termos de limpar o paciente, moldeira, placa de moldeira, até que não, porque a gente utiliza moldeira individual, mas quando você precisa repetir a moldeira, né, o dentista precisa repetir a moldeira, ou quando chega para você um trabalho que você vai ter que reenviar a moldeira para o dentista porque não ficou bacana, dá bastante trabalho essa limpeza do material, tá? Aqui nós temos, né, um vídeo mostrando, né, com os devidos créditos aos autores, que mostram como que é a espatulação da pasta zinco-enólica. Então a gente tem um bloco de papel impermeável envolto numa placa de vidro, justamente para diminuir a dificuldade de limpeza dessa placa. Faz a inserção com comprimentos iguais para manter a proporção dos comprimentos entre a pasta base e a pasta catalisadora.
Aí agora vai colocar o catalisador. Seguido da própria manipulação do material. Olha só, o melhor, né? Você vai espatulando o material, que é a própria mistura, até adquirir uma cor homogênea. E aí, nesta consistência, a pasta já está pronta para ser utilizada. Depois, olha só remover o papel e conferir necessidades de limpeza na pasta. O tempo de presa varia de acordo com a proporção, mistura e até mesmo com o fabricante, mas a gente sempre deve seguir essa proporção de comprimentos, né? De acordo com o tempo de espatulação, a própria temperatura do ambiente, umidade do ambiente, né? Então, por exemplo, algumas pessoas tendem, para dar um tempinho um pouco maior dessa mistura, colocar a placa de vidro na geladeira. Pode ser uma boa estratégia para melhorar o tempo de trabalho. Tá? Travou aqui, pessoal. Eu não sei nem se está me gravando. Deu problema, mas voltou, né? E vamos aqui então dar continuidade. No processo de desinfecção é lavar em água corrente, remoção dos remanescentes de saliva, sangue, envolver em papel embebido com hipoclorito de sódio 1%, vedar em um saco plástico por 10 minutos, lavar novamente e aí sim pode fazer o vazamento do gesso, pode verter o gesso. Finalizando aqui o material anelástico reversível, que é a Godiva. Indicação: selamento periférico para confecção de modelo de prótese total. E muitas outras vezes, por mais que tem dentista que utiliza, tem dentista que só utiliza zinco enólica, né? Mas é um material que a Godiva a gente vai utilizar muito na rotina do nosso laboratório. Então, no caso, né, ela é manipulável pelo calor, ou você aquece ela, né, em água quente ou chama, dependendo do que você vai precisar. Condutividade térmica baixa, ela demora para esfriar, então ela te permite, né, um tempo de trabalho adequado. E quando você molda com a Godiva, você tem, né, que verter o gesso até 1 hora após a moldagem. E o processo de desinfecção é basicamente o mesmo, tá? Lavar, envolver com hipoclorito de sódio, 1%, veda por 10 minutos, lava novamente e pode vazar o gesso. Aqui no caso é uma tabela onde a gente resume todo o nosso conteúdo de hoje. Então, por exemplo, nós temos, né, polissulfeto, poliéter, silicone por condensação, o silicone por adição. E aí a gente cria essa tabela, por exemplo, manipulação, polissulfeto razoável, poliéter é fácil, condensação razoável, silicone por adição é fácil, de acordo com todos os critérios que a gente já discutiu em aula, que é um resumo, né? E eu deixo aqui para vocês considerar e fazer o fechamento aí, facilitar o estudo de vocês. Certinho? No mais, eu agradeço muito aí a atenção. Eu sei que a gente teve alguns problemas técnicos, né? Mas como nossa aula já estava tendo andamento, já 50 minutos de aula e tudo, eu espero que a edição ela fique pelo menos
razoável, mas eu acho que ficou tudo bem. Pelo menos eu dei o meu melhor aqui para a gente conseguir transmitir esse conteúdo nessa época de pandemia, de aula remota, né? E eu espero que vocês assimilem o conteúdo e qualquer coisa nós estamos à disposição, inclusive nas aulas síncronas. Por favor, peço a presença de todos vocês e também nos horários que remete, né, ao atendimento ao aluno. Certinho? Um grande abraço, muito obrigado. Falou!